Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, não só na minha, mas como na sua tarde. E olha, doutora Grazi está aqui novamente e vai falar de um dos temas, gente, que na verdade, quando eu ouvi e conheci o nome de doutora Grazi, da clínica Fecnier, justamente foi esse tema que eu quis trazer, que era a harmonização das orelhas. Muitas pessoas, acredito, sofrem com probleminhas de orelha de abano. E não só adultos, mas principalmente crianças. E a doutora Grazi é especialista, gente, em resolver e trazer essa solução para você. Tudo bem, doutora Grazi? Tudo bem, Flá. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Não, obrigada a você por estar aqui hoje e falar sobre esse assunto que mexe muito com a autoestima das pessoas, não é mesmo? Realmente, as orelhinhas em abano, elas estão presentes em 5% da população. Então, é bastante gente que tem as orelhinhas em abano e que se incomodam, porque elas são motivos de muito bullying desde a infância. Então, aquelas piadinhas que sempre estão presentes na vida das pessoas desde a infância e que isso vai minando a autoestima, vai minando, que pode até desencadear um problema de autoestima, uma depressão. Sim. Mulherada, né? Eu tenho a clínica, a pioneira na técnica em São Paulo, já atendi mais de 1.600 pacientes. Tô falando que ela é a fera da harmonização da orelha. Exatamente, justamente por isso, porque é uma técnica que depois eu vou explicar um pouquinho sobre ela, mas ela é bem revolucionária porque ela substitui a cirurgia, então a gente não está falando de cirurgia. Gente, você já imaginou, você que está aí em casa nos assistindo, não sei se você sofre com esse tipo de probleminha, já imaginou você passar por um procedimento não invasivo, não cirúrgico e ter a orelhinha bem certinha, né, doutora? Em questão de 1 hora, às vezes 1h30, dependendo do caso até meia hora. Gente, meia hora? Sem dor, isso que é o mais legal. Sem dor. Porque eu faço o procedimento até crianças de 7 anos. E pode ser feito a partir de 7 anos? A partir de 7 anos, porque a orelha ela está finalizando o processo de crescimento dela com 7 anos. Então, com 7 anos, a gente já pode fazer a harmonização das orelhas e até uma idade legal de se fazer, porque a cartilagem ela é mais molinha, ela é mais maleável, então a recuperação da criança é muito melhor. Então, não é nem recomendável que se espere tanto. Olha que Caso legal. seja possível, faça o quanto antes na sua criança, se essa for o desejo da criança. Não, e detalhe, né? A criança com 7 anos vai para a escola e a gente sabe que os amiguinhos, às vezes, né? Vamos falar a verdade, o ditado popular, tiram sarro, dão risada. E aí, igual você falou, pode desencadear uma depressão nessa criança. Uma baixa autoestima. Uma dessas histórias que eu tenho no meu consultório que mais me marcaram foi de um menino de 7 anos. Ele já estava há quase 2 semanas sem ir na escola, porque ele estava sofrendo bullying e ele estava quase sendo expulso da escola. Por quê? Ele reagiu ao bullying dando tijolada nas crianças. Olha, gente. Então é uma história muito triste, muito pesada. E a mãe dele me procurou assim desesperada, porque ela estava numa situação muito delicada, que o filho dela estava sofrendo bullying, estava reagindo, e aí ele que estava perigando de ainda ser expulso da escola. Então é uma situação muito delicada. Mas que, e ali, sem corte, com anestesia local, a gente consegue resolver em 1 hora, 1h30. A recuperação, ela é bem mais rápida do que uma cirurgia, porque não tem corte. Que legal, gente. Então, foi uma história, assim, que me marcou bastante. Não, você imagina essa mãe e essa criança, principalmente. Exatamente. Foi um caso bem difícil, acho que foi um dos mais difíceis que eu já atuei. Mas no retorno, quando ele voltou, e eu perguntei, e aí, os meninos pararam? E ele me falou, pararam. Foi tão gratificante que vale tudo. Vale tudo. Porque você imagina, a criança chegar lá,
deprimida com várias situações, a mãe sem Há saber... 2 semanas sem querer ir na escola. Então, e aí de repente acontece, a pessoa tá lá, tem a solução em frações de 1 hora, 1h20, 1h30. Enfim, você já imaginou? É muito, muito legal. E o mais interessante é ver a reação das pessoas quando elas se olham no espelho. Porque a grande maioria sempre fica ali, falando como seria, como seria. É. Mas na hora que elas se olham no espelho e vê que aquele sonho, às vezes de anos, se tornou realidade, muitas vão às lágrimas, outras têm ataque de riso, cada reação Sério? é totalmente diferente. Deve ser fantástico. E agora me fala uma coisa, como que é feito esse procedimento? É feito com anestesia local, com a inserção de fios. Tá. Ele, na realidade, ele é bem similar à otoplastia normal, que é a cirurgia. A cirurgia, uma das técnicas utilizadas também é a colocação de fios. A gente coloca fios de uma maneira similar em locais um pouco diferentes, mas é praticamente o mesmo fio. O local é muito similar, só que a gente faz isso sem precisar cortar. Então, na cirurgia, eles cortam e colocam o fio. A gente consegue colocar o fio sem precisar cortar. Olha que legal! E tudo hoje em dia que não tem corte, que tem a recuperação melhor, é melhor. Porque as pessoas não têm mais tempo para ficar um ano, um mês se recuperando. Sim, não tem. E tem muitas pessoas que têm medo de entrar numa cirurgia, de tomar uma anestesia geral. É verdade. O que eu mais vejo são pessoas falando assim, eu me incomodo com a minha orelha, mas não é tanto para eu ir para uma cirurgia. Só que sendo um procedimento não cirúrgico, aí sim me interessa. Olha, igual, eu vou dar um exemplo, gente, de casa. Eu vou dar um exemplo meu, tá? E deve acontecer muito isso, né, doutora? Eu, por exemplo, vou à academia, né? Geralmente, vou dar um exemplo, a gente prende os cabelos, faz um rabo de cavalo. Só que o que acontece? Eu fico puxando aqui do lado, ó, para não mostrar a minha orelha. Então, eu não sei se é pelo devido tamanho, que às vezes eu acho grande, mas como você, pelo seu conhecimento, tem a simetria, talvez seja por causa do espaço, seja... E eu fico até na piscina, molhou o cabelo, já fica aqui, ó, puxando. Tem muitos homens que se escondem no boné, então coloca o boné e coloca aquela abinha aqui para segurar a orelhinha. Isso, eu também, quando eu uso o boné, eu coloco aqui em cima. Alguns não cortam o cabelo do jeito que gostaria para se esconder. E o cabelo é onde a mulherada mais esconde os cabelinhos. É verdade. Né? As orelhinhas é com o cabelo. Inclusive tem como que é que você falou o nome? É elfo do cabelo. Quem tem o cabelo lisinho, quando fica com a orelhinha assim para frente, fica com a pontinha assim aparecendo, assim. Isso incomoda muito bastante a mulherada. Inclusive, viralizou há poucos meses atrás o vídeo de uma noiva que, no dia do casamento, por se incomodar com as orelhas, queria fazer um coque, colou com Super Bonder. E tem casos disso. Eu fiz uma pesquisa com os meus pacientes, 50% já colaram a orelha. Com Super Bonder. Com Super Bonder. Eu tentei outro dia colar com Durex. Só pra ver se dava, se estava ok. E Flávia, eu tenho muitas histórias, assim, algumas engraçadas, outras mais tristes. Uma engraçada, porque depois que passou, fica engraçada. Fica legal, né? Um paciente me contou que para a formatura dele, ele colou as orelhinhas, só que na hora que foi chamar ele no palco, uma delas abriu e a outra estava colada. E aí ele já estava no processo de ir, e aí não podia mais voltar, e não sabia mais colar, e se descolava a outra, enfim. Aí ele ficou ali, né, aí tentou descolar a outra, não deu certo, e ficou ali na formatura dele com uma colada e outra Olha, sem se colar. você soubesse, já podia ter ido na formatura, já dava um jeito ali. Já dava um jeitinho ali, já botava meia horinha ali, já costurava, já resolvia o problema. E assim, você falou que pode ser feito a partir de 7 anos. Existe... como que é feito esse pós? Terminou, ok, colocou lá os fios, já fez tudo certinho. Como que é o pós? Eu sempre falo para os meus pacientes que não é porque é um procedimento mais simples do que a cirurgia, que é uma coisinha corriqueira, não é. Não é um brinco que a gente está colocando. Então, ele exige que
Tome alguns medicamentos, não são muitos, mas a gente precisa tomar anti-inflamatório, remedinho para dor, porque depois que passa a anestesia, sensível, fica né? sensível. Algumas pessoas falam que não dói nada, algumas pessoas têm sim A alguma sensibilidade. sensibilidade, um pouquinho de dor, então é bom tomar analgésicos. A limpeza é fundamental, então manter uma limpeza, que eu passo todo um protocolo, eu falo toda a explicação de como ele deve cuidar, como o paciente deve cuidar das orelhinhas, para que elas fiquem naquela posição e que não ocorra recidiva. E o que é recidiva? É quando a orelhinha volta a ficar abertinha. Isso pode acontecer tanto na cirurgia quanto no nosso procedimento. Entendi. A grande vantagem é que, se no nosso procedimento, de repente, a orelha abrir um pouquinho, rapidamente a gente põe mais um pontinho de reforço. Agora, na cirurgia, não. Eu tenho, inclusive, uma estatística que 10% dos meus pacientes são pacientes que já fizeram a cirurgia, mas que voltou, às vezes volta só uma pontinha, às vezes volta tudo. E que aí eles não querem se submeter a uma nova cirurgia. Porque existe todo um processo, né? Corte, anestesia e um valor bem mais caro também. Mas... E que eles procuram a clínica para fazer esse retoque da cirurgia com a técnica não cirúrgica. Então, é super possível isso. Então, por exemplo, mas nesse caso, então, por exemplo, tem, de repente, a chance de voltar? Ele é um procedimento, vamos dizer, para sempre? Ou ele tem que ter uma manutenção também? É uma ótima pergunta, porque isso vai depender da orelha. De cada organismo? De cada organismo, porque a nossa orelha ela é feita de cartilagem. Tá. A cartilagem ele é um tecido que não é nem tão duro quanto um osso e nem tão mole quanto o músculo, quanto a carne. Então, ele é intermediário. Por ser intermediário, ele tem um formato diferente. Então, se a gente coloca ela num formato diferente, depois de um tempo, ela fica naquela posição. Então, depois de um tempo, e aí esse tempo que é o que todo mundo quer saber, doutora, quanto tempo? Depende da dureza da cartilagem. Quanto mais molinha, mais rápido ela se acomoda numa posição nova. Se ela é uma cartilagem dura, às vezes muito grossa, fibrosada, às vezes de lutador de jiu-jitsu, por exemplo, que tem aquelas orelhas que já foram estouradas, que é cartilagem muito grossa, dificilmente ela vai ficar numa posição e a gente vai conseguir remodelar. Ao contrário, eu tenho crianças que em um mês já se remodelou totalmente, porque a cartilagem é muito molinha. Que legal. Então, para a maioria das pessoas é sim definitivo, mas existem alguns casos que... Tem que dar um retoquezinho. Mas como o fio tá ali fisicamente segurando, porque é o fio que amarra, então o fio tá ali amarrando. Enquanto aquele fio estiver ali, a orelha vai estar bem posicionada. E esse fio, ele fica no organismo por 5, 6 anos. Olha! Então, mesmo que a pessoa tenha uma cartilagem um pouco mais fibrosada, um pouco mais durinha, o fio vai ficar ali por uns 5, 6 anos. E ela vai acostumar a ficar naquela posição. E daqui a uns 5 anos, se abrir um pouco, você refaz o procedimento, porque é algo mais simples, mais rápido. Então, refaz o procedimento, de repente refazer a cada 5 anos, mas isso são exceções. A grande maioria, 95% das pessoas precisam fazer uma vez só. E a cartilagem já é remodelada em mais ou menos 1 ano. Gente, olha só, então imagina, no procedimento de 1 hora, 1h30, você já sai de lá com o resultado na mesma hora. É claro que sempre tem o pós, tomar um remedinho para dor, enfim, como nós havíamos falado da sensibilidade. Inclusive, você mandou umas imagens de antes e depois, que o pessoal aí de casa vai acompanhar um pouquinho do resultado desse trabalho maravilhoso da doutora Grazi. Nossa, que incrível! Parece mágica, né? Gente, eu fico imaginando a hora que as pessoas olham no espelho. Algumas não acreditam. No começo, eu comecei há pouco tempo, embora essa técnica seja já muito antiga, ela foi descrita em 1975. Então, ela é muito antiga, mas ela estava em desuso.
E aí ela voltou há alguns anos atrás. Então é uma técnica que não é nada novo, não é, ai, nossa, agora que vocês estão testando isso. Não, ela é uma técnica muito antiga, ela só estava em desuso. Ela já é muito famosa em outros países também. E depois que a gente ressuscitou a técnica, digamos assim... Ah, glória a Deus, amém. Algumas pessoas não acreditavam, achavam que era golpe. Falavam, não, isso é impossível. Imagina, eu falava, não, é verdade. Agora, claro, depois de alguns anos e mais de 1.600 pacientes felizes, as pessoas já acreditam que isso é verdade. E estamos espalhando a técnica pelo Brasil afora, porque realmente existem pouquíssimos profissionais que realizam a técnica. Gente. Em São Paulo eu era a única até pouquíssimo tempo atrás. Olha, o nome da clínica é Fecnier, gente. A doutora Grazi, ela é especialista em harmonização de orelhas. Porque foi uma técnica que mexeu muito comigo. Porque devolver essa autoestima para esse paciente... A sua orelha paciente, sempre foi assim, né, doutora? Essa eu até queria fazer aqui um pontinho, mas... Não, mas até ia te perguntar, no meu caso, uma orelha dessa, daria para fazer? Com certeza. Com certeza. Então não precisa ser somente de abano. Não, tem muitas pessoas que se incomodam com a orelha, mas ela não necessariamente é super aberta. Existem vários graus de abano. Tá. Então existe uma angulação, né? Alguns termos técnicos que a gente usa para ver se a orelha é de abano ou não, mas eu digo que o principal parâmetro é o que você sente. Se você se incomoda, se você não prende o cabelo, se você não se sente confiante... Mai, eu sou essa pessoa. Não são todas as pessoas que se beneficiam da técnica. Eu faço uma avaliação técnica, porque existem algumas regiões que, como a gente vai só harmonizar, eu não vou diminuir o tamanho, dependendo do caso, com a técnica não fica legal. Mas sempre que o paciente vai ao meu consultório, eu faço essa avaliação e eu falo, olha, talvez o seu caso seja só cirúrgico. E o legal é que eu faço ali com o paciente, ali no espelho mesmo, uma simulação de como ele vai ficar. Então eu falo, ó, a sua orelha a gente vai conseguir chegar nesse resultado, o que que você acha disso? E durante o procedimento, eu realizo a harmonização em um lado e mostro para ele no espelho. Para ele ter uma noção. Exatamente. Gente, que fantástico, né? Inclusive, eles podem falar assim, eu gostei, eu quero mais natural ou mais grudado. Então, durante o procedimento, porque não é uma cirurgia, então ele não está dormindo, ele só está ali anestesiado. Então, durante o procedimento, o paciente pode até optar e dar a sua opinião, que também é uma ótima legal, vantagem. Ele interage e isso é importante, né? Porque durante a cirurgia, muitas vezes... a cirurgia acaba, a pessoa não fica exatamente do jeito que ele queria. E é tão ruim, é frustrante. E depois, né, como a cirurgia já tem o corte, não dá para refazer. Essa técnica, caso é raríssimo, mas caso você queira reverter, é só tirar os fios de maneira bem simples e a orelha volta à posição inicial. Então, é uma técnica reversível, que dá mais segurança ainda. E me fala uma coisa, não precisa usar aquelas faixas não, né? A gente indica a faixa apenas para dormir. Para dormir. Para posicionar um pouquinho a orelha. Eu já vi pessoas na rua andando de faixa. Para cirurgia, a grande maioria dos profissionais exige que a faixa fique ali pelo menos 30 dias. Então, a gente só vai usar para dormir. Só para dormir, fica bem bonitinho. E aí, no outro dia, acorda com a orelhinha, ó. Acorda perfeitinha. Gente, olha, lembrando que o nome da clínica dela é Fecnier, na região da Vila Mariana. Doutora Grazi aí é fera da harmonização das orelhas. E eu gostaria que você deixasse o seu contato, suas redes sociais, que com certeza... de 1.600 aí, eu tenho certeza que muitas pessoas vão te procurar, porque acontecem muitos casos e nada melhor do que a gente trabalhar com a autoestima, com a felicidade das pessoas, né? Isso para mim virou um propósito de vida. Eu, inclusive, eu dou cursos de harmonização de orelhas, justamente porque, como tem poucos profissionais que fazem, eu não dou conta da demanda inteira. Olha que legal, gente. Então, para você também que quer se especializar na área de harmonização de orelhas,
Pode entrar em contato. A grande maioria do público ou é biomédico, ou dentista, ou farmacêutico mesmo, como eu. Então, é uma área que está sendo muito procurada, porque é um procedimento novo. Sim, e é muito gratificante. Eu imagino. Então, se você quiser saber mais informações, tanto em relação ao procedimento, como em relação ao curso, que inclusive estou espalhando para o Brasil inteiro, porque não merece ficar só em São Paulo. Flá, eu tenho pacientes que vêm do São Luís do Maranhão para ser atendido aqui comigo. Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba, pacientes fora do país, porque a técnica também tem alguns países que ela não é tão difundida quanto aqui. Que legal. Então, hoje, o meu propósito de vida é espalhar essa maravilha pelo Brasil Sim. e mundo afora. Gente, porque já imaginou? Deve ser maravilhoso. É igual eu falei, não só no caso de situações de orelhas de abano. No meu caso, por exemplo, como eu tô falando, que eu falei pra doutora Grazi, eu não gosto mesmo de mostrar a orelha. Nunca gostei. Mas talvez agora, quem sabe, daqui 1h30. Vamos marcar 1h30 e o seu problema vai estar resolvido. Tá vendo? Então, deixa seus contatos e a rede social novamente. É o @DRA Graziele Girousek. Vou soletrar o Girousek. Tá. JIROUSEK. E o telefone e o WhatsApp, se você quiser entrar em contato, é esse que vai estar aqui embaixo. Ótimo, aí na sua tela, entre em contato. Se você tiver dúvida, quiser mais informações, a doutora Grazi responde. Isso mesmo. E eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente. É sempre muito bom tê-la aqui conosco no nosso programa, na sua tarde, claro. Gente, eu vou finalizando o nosso programa. Eu desejo a vocês uma semana de muita luz, muita energia positiva, muito cafezinho quente. É isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Vocês continuem ligadinhos aí na programação da TV Aberta. Um beijo, tchau e até segunda-feira que vem.